Olá, pessoal, amigos do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Tá? Obrigado vocês por estar seguindo a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, no canal do Derrira, Eduardo Derrira no Instagram, no Instituto DHI também no Instagram, no LinkedIn. Sejam todos bem-vindos. Hoje para falar de um tema rápido, muito importante, e que foi pedido de 3 pessoas que me pediram para gravar sobre a ansiedade no local de trabalho, a ansiedade no ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho de ansiedade então, né? Esse tema é muito importante quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de modelo de gestão. Porque principalmente o que está acontecendo hoje é que os líderes não estão prestando atenção nos sinais ao seu redor, tá? Não estão prestando atenção nos sinais, né? Ansiedade não é só nervosismo, tá, gente? É uma resposta do corpo e da mente para situações de ameaça, sobrecarga, insegurança, né? Então, se a gente trouxer para o que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção natural, adaptativa, que surge diante da percepção de ameaça ou de perigo, né? Seja ela real ou imaginária, né? Então, ela prepara o corpo para reagir. O famoso fuga ou luta, né? Ativando respostas fisiológicas como taquicardia, sudorese, tensão muscular, hiperatividade, enfim. Aí a gente vai falar de falta de sono, a gente vai falar de distúrbio de alimentação, a gente vai falar de um complexo, né? De reações que o corpo tem mediante a situação da ansiedade. Então a gente tem que primeiro diferenciar o que é a ansiedade patológica do que é a ansiedade medo. Tá, pessoal? Eu estou com medo que não dê certo. Tudo bem. Agora, esse medo, esse excesso de ansiedade, ele está causando uma disfunção. Ele não está sendo legal no seu dia a dia, né? Está atrapalhando as tuas rotinas, tua saúde, né? Então essa disfunção que a gente chama, a gente começa a levar para a ansiedade patológica, tá? Hoje, de acordo com dados da OMS, pessoal, 9,3% dos brasileiros, eu estou falando aí de 18,6 milhões de brasileiros, sofrem com transtorno de ansiedade, tá? Sofrem com transtorno de ansiedade. E no ambiente corporativo, isso traduz em burnout, queda de produtividade, decisões impulsivas, um clima ruim, demissões, cobranças desnecessárias, né? Eu sei que a cobrança ela é necessária, só que ela não pode ser desnecessária. Consegue entender? A cobrança precisa existir, só que eu preciso respeitar o ser humano e os limites de cada pessoa e de cada cenário. Cada cenário existe um modelo de cobrança, né? Cada fator de gestão existe uma forma correta de se conseguir o objetivo. Eu costumo falar muito para os gestores que é o seguinte, nas consultorias, nas mentorias, que a cobrança ela deve existir, mas ela devem saber fazer a cobrança. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. E o que a gente quer no final de tudo? Nós queremos o resultado. E se a gente quer o resultado, eu costumo falar qual é o meio que a gente vai usar para atingir aquele resultado. Percebe? Então, se eu tenho alguns caminhos para se atingir o mesmo resultado, por que eu vou escolher um caminho que vai causar um transtorno de ansiedade, vai causar um monte de sensações, um desconforto no pessoal? Se eu posso conseguir o mesmo resultado por um outro caminho. Percebe? Compreende? Então, eu preciso primeiro identificar os sinais na minha equipe, né? Então, os recursos humanos, a gestão, precisa realmente identificar os sinais que a ansiedade está tomando conta. E aí eu estou falando não só de irritabilidade, mas eu estou falando de insônia, estou falando de dificuldade de concentração, sensação de estar sempre atrasado,
né? As pessoas começam a não entregar ou entregar de qualquer jeito os trabalhos. E aí chega num ponto que as pessoas começam a largar, falar, não vou fazer mais nada, não, deixa. O chefe do jeito que ele tá, ele quer que a gente, então eu não vou fazer mais nada, deixa acontecer, né? E aí a pessoa vai lá, cruza os braços, fala assim, cara, tô fazendo o que eu dou conta, pode cobrar aí que dane. E aí começa a faltar o serviço. Sabe aquela sensação que você dorme e acorda para ir trabalhar e a tua perna tá tremendo, parece que você não dormiu nada, você tá estressado, você não quer estar indo pro serviço. Eu conheço vários relatos de pessoas que falaram para mim, falaram assim, Derrira, eu tô indo pro trabalho, eu começo a chorar dentro do carro ou dentro do ônibus, eu não quero ir. Eu não quero chegar lá e ter que olhar para a cara do pessoal que trabalha comigo, principalmente do meu chefe. Eu não quero. E aí o coração começa a disparar, começa a dar tremedeira, começa uma suadeira, vai no banheiro o tempo todo, bebe água o tempo todo, torce para o tempo passar, entrega de qualquer jeito, e aí o líder vem em cima. Cadê o trabalho? Cadê o trabalho? Cadê o trabalho? Só na cobrança? Só que ele, líder, precisa identificar se essa ansiedade está nele, principalmente. Se ele está sofrendo patologicamente por um transtorno de ansiedade, por exemplo, transtorno de pânico, fobia específica, transtorno de ansiedade, talvez uma fobia social. E aí? Descambando quase para uma depressão. Né? Começa a se isolar, o líder começa a trabalhar, querer trabalhar sábado e domingo, né? À noite, já não tem, já passa a não ter mais vida social, já não se dá bem nos relacionamentos, em casa a vida já está conturbada, enfim, já começa a sair fora dos amigos, porque ele fica tão vidrado com o resultado, e essa ansiedade passa para o pessoal dele, passa para a equipe, e o resultado não vem. E aí ele faz o quê? A culpa é da equipe. Manda 1, 2, 3 embora, não, substitui, traz outro, o outro entra no meio do furacão, acontece rapidinho, ele já está sendo mandado embora, então começa um turnover na empresa, e aí fica um ciclo que não acaba, né? Fica vicioso. Então, assim, a gente tem que começar a criar estratégias práticas, tá? Para trabalhar um bom clima dentro da empresa, para que esse clima seja a base de bons resultados. A gente quer o resultado. Então, vamos criar um clima. Vamos trabalhar, por exemplo, o autoconhecimento. Vamos conhecer as pessoas que estão trabalhando com a gente. Vamos conhecer a nós mesmos. Concorda? Saber o que nos deixa felizes, aquilo que nos deixa tristes, incomodados, decepcionados. E praticar esse autoconhecimento também com o pessoal que trabalha com a gente. Para que as pessoas tenham noção de como fazer, o que fazer e como lidar com cada situação. Trabalhar também a delegação de forma correta, junto com a gestão de tempo. Criar um ambiente saudável, rotinas de bem-estar, ainda mais agora com a nova NR1 e a Lei 14.831, fala muito da gente criar esse clima favorável na empresa, né, de desenvolver os líderes para que eles consigam passar cada vez mais um cenário adaptativo e colaborativo para uma boa saúde mental para as pessoas que trabalham com a gente. Então, liderar não é carregar tudo sozinho, mas é saber quando fazer, respirar de forma correta, respeitar o limite das pessoas e saber que nós precisamos de atingir um objetivo, e esse objetivo eu preciso de todo mundo. Eu preciso de todo mundo. Então, se você é líder, gestor, empreendedor, lembre-se, a saúde mental é tão estratégica quanto o plano de negócios da empresa. Lembre-se disso. A saúde mental ela é tão estratégica quanto o plano de negócios da empresa. Então, eu lembro muito daquela sigla, né, que a gente usa na psicologia, acalme-se. Eu falo isso em consultório. Eu atendo muitos empresários, né, em clínica, empresários que às vezes não sabem no que investir, ou se está investindo correto, ou se a relação dentro de casa não está legal.
E aí começa a saúde mental começa a atrapalhar em casa, que atrapalha no serviço, que atrapalha no serviço, atrapalha em casa. Então, a gente precisa voltar os olhos para dentro, tá? Você mesmo, empresário, porque o resultado da empresa depende de você. Saúde mental depende de você. Então, eu lembro muito daquela sigla, acalme-se, da psicologia, né? A gente fala ACALMESE, acalme-se, né? O A de aceitar a ansiedade. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aceitar que a ansiedade existe. A ansiedade existe, ela tá aí. Não é algo inventado. Não é mimimi da cabeça das pessoas. É patológica. Tem gente que se enforna nos remédios para transtorno de ansiedade, né? Para algumas pessoas pode funcionar, para outras, às vezes, pode dar um efeito colateral. Sugiro sempre que vá ao seu psiquiatra, vá ao seu psicólogo, faça um exame correto para ver se precisa realmente de remédio ou de algum outro tipo de tratamento, né? Com neuromodulação, neurofeedback, enfim. Mas, primeiro, né? A, de aceitar a ansiedade. Ela existe, então vamos começar a trabalhar ela. C, contemplar o que está à tua volta. Realmente, perceba tudo que está à tua volta. Tudo que você já conquistou, todo o cenário. O que nesse cenário eu posso fazer para a gente poder ir além? Estuda o terreno, contemple. A, de agir lentamente, mas não paralisar. A, de agir lentamente. Ou seja, o que a gente vai fazer? Parar um pouquinho, planejar e seguir a passos calculados, tá? Mesmo nas urgências, tá? L, de liberar o ar dos pulmões. Liberar o ar dos pulmões significa olhar para dentro, perceber como o teu organismo está reagindo à ansiedade, sono, alimentação, distúrbios talvez alimentares, né? Tua vida sexual, tua vida com os filhos. Então, olha para dentro de si mesmo, reconheça os sintomas de ansiedade. M, manter os passos anteriores. Exatamente, manter os passos anteriores. Olhe para o teu passado e aprenda com aquilo que tu já fez. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, deu certo, deu errado, eu vou para cá, eu vou para lá. Então, use as informações para você planejar. E, de examinar seus pensamentos. Ou seja, examine tudo aquilo que você está pensando, tudo que está passando na tua cabeça, vê se faz sentido para você. Vê se a situação é verdadeira, se a situação é correta, se realmente precisa desse alarde todo. Eu já vi mas muitas situações que a pessoa falava assim, rápido, corre, é para amanhã, vamos, é para amanhã, corre, vamos, porque tem que entregar. E às vezes aquilo poderia ser entregue com 1, 2 semanas. Passou uma semana, a pessoa até viajou, voltou e perguntou que dia que poderia entregar. Então não era rápido. Calma. Então, examina. S. Sorria. Comemore as conquistas, as pequenas conquistas. Faça seu planejamento, passo a passo. Sorria, comemore. Perceba o quanto as coisas vão fluir depois disso. E a letra E, de esperar realmente o futuro com esperança. Sim, esperança. A esperança é um dos fatores, depois eu vou fazer um vídeo só sobre esperança, inclusive, é um dos fatores, um dos sentimentos que fazem parte e precisam fazer parte do universo do ser humano no dia a dia. Já parou para pensar o tanto que nós temos esperança e precisamos ter esperança para N coisas que acontecem no nosso dia a dia? Não é verdade? Então, pessoal, eu lembrei muito dessa sigla, acalme-se, né? Então, pessoal, ficar atento, resumindo, né? Ficar atento aos sinais do corpo, trabalhar essa gestão, identificar que as pessoas são diferentes, sim, uma das outras, e merecem respeito por isso, tá? Fazer um planejamento correto, fazer um trabalho psicológico dentro da empresa, que é muito importante, que seja em clínica ou que seja com um psicólogo corporativo,
né? Que é o trabalho que a gente faz, inclusive. É um dos trabalhos que nós estamos fazendo, que é a parte de saúde mental dentro das empresas, com líderes e funcionários também. Bom, enfim, pessoal, surgiram outros temas. Peço que vocês deem sugestões, palpites, comentem esse vídeo. Se você gostou, quer dar um recado para alguém, quer botar esse tema em voga, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Faça o que a gente chama de triplo C, né? Curta, comente e compartilhe. Siga a gente no canal. A gente está começando um canal para falar de saúde mental e gestão, tá? Depois nós teremos algumas entrevistas aqui no canal também com alguns empresários que eu vou trazer para discutir os temas com a gente. Beleza, pessoal? Um abraço para todos vocês. Sigam a gente no canal do Derrira aqui no YouTube, no Instagram, né? No meu Instagram, Eduardo Derrira, no Instituto DHI também. Um abraço para todos vocês. Curta, comente, compartilhe. Um abraço, gente. Até o próximo tema. Fui!